Aqui é a vida da gente. Nossa vida é gostoso morar aqui. E eu envelheci aqui. E aqui eu fico. Fico sempre. Para toda a vida. Eu falei, só sai daqui pro cemitério, falei pra ele. Há uns 2 anos atrás, o cara veio e falou, eu dou 5 milhões na sua mão. Eu falei, mas nem por 20 eu não vendo. Eu falei, não quero sair daqui. Eu falei, o que que me adianta? Você me dá um palacete e eu estou infeliz. Veio um comprador que até eu não entendia nada, assinei exclusividade de venda, mas era por tempo limitado. E aí, graças a Deus, os vizinhos não tinham a menor intenção de vender, ninguém vendeu, porque eles querem negociar vários lotes. Não vou sair. Tem a ver com o direito de escolher. O direito de não ser pressionado a fazer uma coisa que você não quer. Será que eles vão fazer prédio de verdade? Hã? Eles querem. Ah, querem. Querer é uma coisa, né? Querer é uma coisa. Deixei de dar a casa para eles fazer uma coisa comprida. Não tá bem, não. Grana? Olha, eles não chegam a oferecer muito. Eu acho que esse da Gafisa, os caras ficaram enlouquecidos quando eu falei de jeito nenhum, para, coisa e tal. Cheguei a bater o telefone na cara, porque eles chegam dizendo que todos já concordaram a vender. Não, todo mundo já concordou, só falta você assinar. Essa pressão pelo medo, né? Isso eu não consigo admitir. Por quê? Porque não pode. Não, mas por quê? Não, porque não pode. Como você vê que tira foto, você não pede autorização pra ninguém. Em qual momento alguém proíbe a pessoa de tirar foto se eu estou na área pública? Mas que você está tirando foto aqui pra quê? Sendo que aqui é uma área que a consultora comprou. E qual o problema? Mas eu queria... Não, o problema é que você completa o meu serviço. O cara falou, chamou minha atenção ali, ó. O cara da consultora. Chama ele da consultora. Não, você não chama ela que você quer tirar foto aqui. Aqui fora você pode. Não, tem tantas coisas pra você fazer. Você vem tirar foto aqui pra ter um serviço. Exatamente. Aqui que a gente quer tirar foto. Aqui exatamente, professor. Exatamente. O que aconteceu aqui, Lilian?
Aconteceu que a gente está tentando gravar aqui, tem uma pessoa super mal educada falando que a gente não pode gravar, porque aqui a construtora contou. Servidor público paulistano e ativista Ricardo Fraga está sob censura. Ricardo Fraga, para quem não sabe, morador do bairro Vila Mariana, era principal idealizador do movimento Outro Lado do Muro. Outro Lado do Muro foi um movimento criado para questionar a verticalização excessiva da cidade de São Paulo, para promover uma reflexão sobre o espaço urbano, tendo como mote esses 3 prédios que a gente está vendo aqui, os prédios Ibirapuera Boulevard, de responsabilidade da empreiteira Bofarrege Empreendimentos. Eu falei, eu vou colocar uma cadeira no muro, vou convidar as pessoas a olhar o outro lado do muro. Foi assim que se iniciou o movimento, né? Com uma luzinha de acrílico, que ela vem acoplado 4 canetinhas coloridas. Vou pedir para as pessoas se manifestarem sobre o ideal de cidade que elas gostariam de ter, né? E tanto que a gente denominou como intervenção coletiva. Eu era simplesmente um instrumento, quem se manifestava eram as pessoas, né? A liberdade de expressão está garantida pela nossa Constituição Federal, de forma que a censura imposta a Ricardo Fraga é ilegítima. Então, além disso, de remoção da página do Facebook, eles pleitearam ao juiz que eu não pudesse mais me aproximar no raio de 1 quilômetro de distância do empreendimento, né? Sob pena de pagar R$10 mil por descumprimento por dia. Quase como um câncer, né? Que é uma coisa que se prolifera doentiamente, desgovernadamente, descontroladamente. Eu já fiz esse paralelo com o câncer, porque o câncer são aquelas células que se multiplicam sem uma organização, né? E isso acontece com o urbanismo em São Paulo. Uma cidade que se destrói, se reconstrói de 10 em 10 anos, né? Então a paisagem urbana de São Paulo, pelo menos de 10 em 10 anos, ela muda radicalmente. Porque você vem aí uma nova onda arquitetônica de prédios, né? Aí vem os neoclássicos, os pseudo-neoclássicos, enfim. E hoje em dia não, eu acho hoje em dia que assim, de 2 em 2 anos ela se reinventa, né? Daqui a pouco vão estar demolindo esses prédios de 20 andares para construir de 40, de 50, de 60. O crescimento populacional é absurdo também. São Paulo, no começo do século passado, 1890, tinha 200 mil habitantes. Hoje em dia nós temos aqui o quê? 20 milhões. Então, isso é uma progressão geométrica, continua crescendo também. Então, esse adensamento crescente também é outro problema, vai povoando mais o planetinho. Que eu vi a transformação, né, dos meus 40 anos de consciência, dos 10 aos 50, eu fui vendo como acelerou. Como as estradas, como as pequenas ruazinhas viraram avenidas, como as casinhas viraram prédios, e isso em muito pouco tempo. Como a máquina Olivetti, que era a coisa mais moderna, acabou assim e virou computador. Então a gente está vendo uma aceleração dos tempos. Então 40 anos para frente significa muito tempo. Então eu acho mesmo que a gente vai testemunha nos próximos 20 e 30 anos essa luta mesmo da água que falta, do prédio que explode, da atmosfera, do carbono. Não nego também avanços incríveis, mas o fato é que todos esses avanços são motivados pelo lucro. Então, quem desenha a nossa cidade, quem desenha esses prédios? O lucro. A ditadura militar, isso se soube recentemente, ela obrigou, ela desenhou as cidades no sentido de impedir a criação de praças, porque nas praças as pessoas se reúnem. A cultura do confinamento não é uma viagem minha, ela é pensada. Então, quanto mais dificuldades você tem, quanto mais problemas você tem, quanto mais contas você tem para pagar,
mais difícil é para você tentar reagir a esse sistema que domina. Então, quando mais você está enrolado nisso, mais sequestrado você está nisso. É um jogo de braços, né? De um gigante contra você, né? Existia um aterro no terreno de mais ou menos 5 metros, que quando foi tirado esses 5 metros, a água simplesmente ficou no nível do terreno. É incrível uma cidade onde você vive em berço de água esplêndido praticamente, falta água, né? Aqui na crise hídrica eu me deparei com uma situação muito estranha. Por exemplo, eu vi até uma ONG fazendo um vídeo para mostrar para as pessoas que quando elas abrem a torneira, a água vem do rio. A gente trabalha nessa cultura do isolamento, do confinamento e da separação num grau já da natureza do mundo, mas isso só é possível porque também há um afastamento e um distanciamento e um desconhecimento tão grande da nossa própria natureza. Então, digamos assim, que nós estamos vivendo o grau mais agudo de uma cultura positivista que domina o mundo há 600 anos, que matou Deus, digamos assim, e matou Deus para poder se esparramar e matar tudo, né? Porque, na verdade, o que nós vemos é que a grande economia do mundo hoje é uma economia que se alimenta da destruição das coisas. Essa destruição se chama morte. A gente tem o privilégio, ao contrário, de testemunhar mesmo um vai ou racha. É um momento crucial mesmo da Terra, em termos de continuidade mesmo. Sempre tem ameaça, que nem outro dia um físico falou que em 2040 vai ter um derretimento das calotas polares, vai entrar na atmosfera uma quantidade de CO2 que vai aniquilar a população. E isso está sujeito o tempo inteiro, porque se você analisar, a atmosfera que sustenta a vida na Terra é uma camadinha de, exagerando, 30 quilômetros. É daqui até a primeira cidade do interior de São Paulo. Então são 30 quilômetros só que sustentam a vida, né? Se não fosse essa atmosferazinha aqui, o sol queima tudo, não deixa nem água, evapora a água. Então, é muito precária a vida aqui, sempre foi. Então, acho que todo astronauta, quando sai da Terra, pira um pouco em função disso. Nossa, é só aquela membraninha azulzinha ali que sustenta toda aquela massa ali. Então, é muito frágil mesmo o sistema. De 50 anos para cá, uma das coisas mais nocivas mesmo para a humanidade é a publicidade. Porque eu acho que tem poucas cabeças que têm um pensamento que não seja mesmo do vender o teu produto e botar dinheiro no bolso, porque não tem um pensamento mesmo. Se as ideias estivessem a favor desse melhor convívio harmônico da humanidade, seria outra coisa, mas não tem. A incorporadora fala, não, vai ter um playground maravilhoso, um jardim, não sei o quê, burle marx, então vai ter árvores frondosas. Quando você vai ver, vão plantar 100 mil árvores, no lugar desse, um monte de mudinha que metade vai morrer, né, não vai crescer nenhuma, que ali não vai ter sol. Mas eles na venda, e acaba a gente se convence também por isso, né? É muito caro. Você vê esses apartamentos pequenininhos, é um absurdo. Ali na Morato estão fazendo um, tem 32 metros quadrados. Você acha, o que pode acontecer? Fala, o que cabe ali?
E eles já falam que tem piscina, que tem não sei o quê. Eu falei assim, é uma caixa de fósforo, né? E eu acho que muito sofrimento psicológico e muito sofrimento físico também, de doenças das pessoas, tem a ver com essa cultura do confinamento, que quer o quê? Quer que você more numa caixa, se possível num andar alto, que você saia dessa caixa para uma caixinha que sobe e desce, entre numa caixa subterrânea, para você entrar na tua caixa que tem rodas, para você sair dessa caixa com rodas e você não se relacionar com ninguém. Não é a população que tem que se amoldar às exigências, ao modelo de cidade que o setor da construção civil quer nos impor, né? Ao contrário, né? Eles que teriam que estar se moldando ao ideal de cidade, que é o que a população gostaria, né? E obviamente não é isso que está acontecendo, né? Então, assim, o que eu estou querendo te dizer é que há alguma coisa que o leite está azedo. Quem domina, quem desenha a forma que a gente vive, não está pensando no nosso bem-estar. Quando eu meio caí de paraquedas nessa questão, e aí comecei a me informar sobre essa questão de plano diretor, né, essa coisa mais de gestão urbana, e aí aprovaram um plano diretor novo, mas o que diz esse plano? Tem que ter o adensamento perto das linhas do metrô. Falei, não, mas em tese é legal, né? Mas essas pessoas que estão perto do metrô não são pontos no mapa. Elas não são uma taxinha grudada ali. Entendeu? Elas são pessoas. Mas aqui é minha vida. Eu falo assim que se eu mudar daqui, meu marido não vai me acompanhar depois. Eu falei, depois ele não vai me achar. Frente à tentação, sim, ao aperto, sim, que uma vida aparentemente sem nenhum problema, porque plena de milhões, que é o que o nosso mundo supõe como sendo uma vida sem problemas, de um lado isso e de outro lado a presença deles como eles mesmos, naquele lugar. Porque se elas vendessem, elas corriam o risco, não sabiam, poderiam não correr o risco, mas corriam o risco de se perderem. Não é perder a casa, é perderem elas, no modo próprio delas serem. No meu entendimento, digamos, existencial de todos nós, o lugar é importante porque lá nós coincidimos conosco mesmos.
enquanto a gente não aprender a usar de maneira consciente e politicamente os espaços, a gente vai estar dando munição para que essa verticalização desenfreada continue havendo em São Paulo até o ponto em que eles vão finalmente conseguir que a gente não tenha mais memória nenhuma, né? O problema é que São Paulo vem se perdendo a memória há muitos anos, né? É uma cidade sem memória. Toda grande metrópole, Roma é assim também, é uma luta você manter e Roma é pior, você cava Roma, você encontra milênios de história ali, né? São Paulo nem se fala, né? Porque já apagou essa história dos possíveis portugueses ou índios que moravam aqui. Acho que quando cava um buraco no metrô, coitado dessas pessoas que querem estudar aquele solo, porque não tem tempo, tem que cavocar, acabar, entregar a obra. Uma torre de vida, ela é uma coisa artificial mesmo, ela não tem como você deglutir aquilo com facilidade mesmo, essa coisa futurista, meio Jetsons. Porque você tem o sol, quando o sol fica mais fraquinho também, a estrelinha fica mais vermelhinha, talvez, então vai ter mais som, mas enquanto você tem luminosidade, sol, o prédio tira isso também, né? Então um prédio aqui do lado, imagina, a vida deixa de existir aqui, vai ter bolor, a planta vai murchar. Nós passamos a existir a partir dos signos de poder de um sistema baseado na adoração ao dinheiro. O caso da Praça Roosevelt, de fato foi um teatro que foi lá, botou uma mesa na frente, na calçada, e 2 cadeiras. E começou a dialogar com os travestis, com as putas, com os traficantes, criou uma dramaturgia em torno desse universo e foi ocupando formiguinha. Aí chega outro grupo, os palapatões, dialogam com esse grupo, faz um teatro. Chega outro teatro, 4, 5, 6, 7 teatros. Então, isso gerou uma pequena atração para o cidadão. O cidadão vem frequentar a praça. Aí, essa frequência começa a aumentar, aí vem o capitalista. Opa, aqui tem um mercado possível de valorização. Esses teatros, eles passam a ser, a tal da gentrificação, eles passam a ser quase que excluídos, eles não servem mais. Então, a gente teve a visão de que a gente podia ficar escravo de uma locação e enforcamos até o fim, mas compramos nosso imóvel. Agora todos os outros teatros estão com a faca na cabeça, uma ameaça constante, porque o aluguel que era 2, 3 mil passou para 8 mil e pode ser que vá para 15 mil. Então, quer dizer, é uma valorização invertida, a valorização do capital. Isso acontece não só com espaços construídos, mas também com espaços onde não há nada construído, que é o caso do Parque Augusta, onde você tem uma Mata Atlântica, né? E é mais grave ainda, porque além de você não usar o espaço, você, o que de certa maneira preserva a mata, mas por outro lado você não tem como contra-argumentar com o poder dos proprietários de que eles têm o direito de vender e aquilo tem um valor, que não é um valor simbólico nem um valor urbano, é um valor monetário, é um valor imobiliário, né? Enfim. Ter 2, 3 torres lá e uma área verde linda, em função do capital também, quer dizer, então teve ocupação, os artistas na sua ingenuidade foram lá, ocuparam, ficaram, fizeram vigília, mas você vê, o capital acaba, em uma cidade como São Paulo, normalmente a história é que o capital vence. Quebrar esse paradigma num mundo capitalista, numa cidade como São Paulo, é quase impossível. Eu ainda acho que a gente está caminhando para o fundo do poço, né? O plano diretor que acabou de ser aprovado, ele tem duração até 2030. Talvez em 2030 a situação vai estar bem mais caótica, a ponto de haver uma mudança de paradigma, de modelo total, né? Assim como não há uma perspectiva ambiental, né? uma dimensão histórica, arquitetônica no plano diretor, você não vê também uma dimensão ambiental. A gente chegou num grau de medo, de relacionamento, numa espécie de escudo, de calo no coração assim, das pessoas, que as pessoas simplesmente não olham umas às outras. Esse é, digamos assim, um direito adquirido da metrópole, né? No prédio, se tivesse elevador individual, se a opção da arquitetura fosse elevador individual ou coletivo, certamente os moradores iam preferir um elevador individual, para não ter que dar bom dia para vizinho também. Então o ser humano às vezes tem essa tendência, e isso é um pouco da sociedade de consumo,
que naturalmente cria uma disputa, né? Eu tenho que ser melhor que você, você ter o patrão, vou ter que pagar um salário baixo, então tem que ter relação mesmo de hierarquia, que eu tenho que espinafrar para você me respeitar. Então tem essa coisa de competição, então não vou no vizinho, não. E quando no Brasil, eu acho que o pobre ele é muito mais sociável do que a classe média. Quando começa a ascender, ela começa a ficar escrota, começa a, não vou, caramba, eu não vou me relacionar tanto com ele, vou fazer um murinho aqui mais alto. Isso é o mais decepcionante. Acham que as pessoas estão ricas, na verdade o que está acontecendo é que está todo mundo empobrecendo. Nunca o mundo foi tão pobre. Apesar de ter aviões, não sei, o ouro, tudo, nunca foi tão pobre. Porque nunca as perspectivas foram tão ruins. Que é o prédio usando o máximo de energia, sem captação de água pluvial, e jogando fora a água do lençol freático, porque isso aqui é um mar de água. Os caras ficam bombeando água do lençol freático para fora, no meio da crise. Eu sei que esse curso de rio que passava no terreno, ele não ia modificar, resolver os problemas ambientais da cidade, né? Mas, obviamente, em termos de simbologia, né, para as pessoas perceberem, verem uma água correndo em plena área densamente, né, povoada, seria assim de uma perspectiva de mudança nas pessoas fantástica, né? É muita força que as pessoas têm quando elas entendem o bem comum. Então nós somos uma sociedade analfabeta do ponto de vista coletivo. Então a gente imagina assim, se num empreendimento daquele, de um quarteirão, onde você vai construir 3 torres imensas, que são 765 vagas de garagem, tá entendendo? Com impacto no trânsito absurdo, né, na infraestrutura, em termos de consumo de água, esgoto, essas coisas, lançamento das galerias. Se isso não tem que ter um estudo de impacto, quer dizer, você tem uma lei falando que existe, mas você cria um instrumento que não tem aplicabilidade, então é um contrassenso. Agredito que não tem estrutura de água e esgoto e nem estrutura elétrica para comportar todos esses espigões. Agora é São Paulo inteiro, só sobe espigão, as casinhas todas caindo. Sobradinho paulista em extinção. Enfim, né? Sei lá. Agora, eu falei, daqui a pouco começam a derrubar os apartamentos. Poder dizer não, né? É realmente é muito bom poder dizer não. Não quero, assim, para esses valores capitalistas de grana, e aí aquela coisa ostensiva o prédio da Gafisa, não, tudo aqui, tititi, toda aquela pose. E os caras achando que te compram por qualquer milhão por aí. Falam, não quero saber de milho, não. Milho eu compro na feira. Será que a vida é só o corpo humano aqui? Então também talvez tenha aqui essa faísca aqui a semente que a gente, num pensamento mais esotérico, de você, de repente, a vida é num quasar, num buraco de luz lá, num buraco negro, que ali também acontece a vida, talvez. Então, eu acho que o ser humano ele não é só o corpo físico mesmo. Quando alguém morre, a vida ela vai para algum lugar que não é aquele invólucro de carne e osso, né? Então,